Imagine acordar em plena madrugada com a certeza absoluta de que conversou durante horas com alguém que morreu há anos. Não foi apenas um sonho comum, mas uma experiência tão real que você consegue se lembrar do tom de voz, do cheiro familiar, até mesmo do toque da pele. Agora imagine descobrir que essa experiência extraordinária pode ter sido causada por uma simples fruta que você consumiu no dia anterior. Esta não é uma história de ficção ou superstição antiga. É a realidade perturbadora e fascinante envolvendo a Morinda citrifolia, conhecida mundialmente como noni, uma fruta que carrega consigo um dos mistérios mais intrigantes na fronteira entre ciência e espiritualidade. Por séculos, povos do Pacífico sussurraram sobre seus poderes sobrenaturais. Hoje, a neurociência moderna começa a desvendar os mecanismos por trás desses relatos extraordinários. O noni não é uma fruta comum que você encontraria facilmente em seu supermercado local. Originária do Sudeste Asiático e das ilhas do Pacífico, ela possui um odor tão intenso e penetrante que muitos a descrevem como queijo podre misturado com peixe estragado. Seu sabor amargo e textura viscosa fazem com que poucos se aventurem a experimentá-la in natura. No entanto, por trás dessa aparência e sabor desagradáveis, esconde-se uma composição química complexa que tem chamado a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. Durante milênios, curandeiros polinésios, melanésios e havaianos utilizaram o noni não apenas como medicina para o corpo, mas como uma ponte sagrada entre o mundo dos vivos e o reino dos ancestrais. Em Samoa, anciãos ainda contam histórias de como seus antepassados consumiam a fruta antes de rituais importantes, acreditando que ela permitiria comunicação direta com parentes falecidos. Em Fiji, o noni era considerado tão poderoso que apenas os kahunas, os sacerdotes mais respeitados, tinham permissão para administrá-lo a pessoas em busca de orientação espiritual. Essas tradições ancestrais poderiam ser facilmente descartadas, como folclore primitivo, se não fosse por um detalhe perturbador. Relatos similares continuam surgindo no mundo moderno. Desde que o noni se popularizou no Ocidente como suplemento nutricional, centenas de pessoas relataram experiências oníricas extraordinárias após seu consumo. Fóruns online especializados em medicina alternativa estão repletos de depoimentos de indivíduos que descrevem encontros noturnos vívidos com pessoas falecidas, todos conectados ao uso da fruta. Sarah Mitchell, de 34 anos, enfermeira de Portland, nos Estados Unidos, nunca acreditou em nada sobrenatural até começar a tomar cápsulas de noni para combater sua artrite reumatoide. Após 3 semanas de uso regular, ela começou a experimentar sonhos tão intensos com sua avó falecida que acordava emocionalmente exausta. Não eram apenas imagens vagas, relata Sarah. Eu conseguia sentir o perfume de lavanda que minha avó sempre usava, ouvia sua risada característica, até mesmo sentia o tecido áspero de seu avental quando ela me abraçava. Era mais real que muitas conversas que tenho quando estou acordada. O caso de Sarah não é isolado. Dr. Marcus Chen, neurocientista da Universidade de Stanford, que estuda a relação entre compostos vegetais e atividade cerebral, documentou mais de 50 casos similares em sua pesquisa sobre os efeitos psicoativos de frutas tropicais. O que torna esses relatos intrigantes, explica Dr. Chen, é a consistência dos detalhes. Não estamos falando de sonhos vagos ou simbólicos, mas de experiências com características específicas, diálogos complexos, sensações táteis detalhadas e uma qualidade emocional intensa que permanece vívida mesmo após o despertar. A explicação científica para esses fenômenos reside na composição química única do noni.
A fruta contém uma combinação rara de compostos bioativos que atuam diretamente no sistema nervoso central. A escopoletina, por exemplo, é um alcaloide conhecido por seus efeitos sobre neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. O damnacantal, outro composto presente em concentrações significativas, tem propriedades que podem atravessar a barreira hematoencefálica e influenciar diretamente a atividade elétrica do cérebro durante o sono. Mais surpreendente ainda é a presença natural de serotonina na polpa da fruta. A serotonina não é apenas o neurotransmissor responsável pela regulação do humor, mas também desempenha um papel fundamental na arquitetura dos sonhos. Durante a fase REM do sono, quando os sonhos mais vívidos ocorrem, os níveis de serotonina no cérebro normalmente diminuem. Quando consumimos noni, introduzimos serotonina adicional no sistema, alterando potencialmente a duração e intensidade dessa fase crítica do sono. Pesquisas realizadas no Instituto de Neurociências do Sono de Zurique demonstraram que indivíduos que consumiram extrato de noni apresentaram alterações mensuráveis em seus eletroencefalogramas durante o sono REM. As ondas cerebrais registradas mostraram padrões incomuns, com picos de atividade em regiões associadas à memória emocional e processamento de faces familiares. É como se a fruta estivesse literalmente abrindo arquivos antigos no cérebro, comenta a doutora Helena Zimmermann, principal autora do estudo. Essa abertura de arquivos pode explicar por que tantas pessoas relatam encontros específicos com falecidos. O cérebro humano armazena memórias de pessoas importantes em redes neurais complexas, incluindo informações sobre sua aparência, voz, maneirismos e até mesmo odores associados. Normalmente, essas memórias permanecem dormentes ou se manifestam apenas como lembranças conscientes fragmentadas. No entanto, quando os padrões normais de sono são alterados por compostos como os encontrados no noni, essas redes podem ser reativadas de forma extraordinariamente vívida. O neurologista Dr. Roberto Silva, do Hospital das Clínicas de São Paulo, que tem estudado casos brasileiros de experiências oníricas intensas relacionadas ao noni, oferece uma perspectiva adicional. O que observamos é que pessoas com vínculos emocionais mais fortes com falecidos tendem a ter experiências mais intensas. Isso sugere que a fruta não está criando visões do nada, mas amplificando conexões neurais já existentes. Um caso particularmente marcante envolveu Maria Santos, de 45 anos, moradora de Manaus, que perdeu o filho em um acidente de motocicleta 2 anos antes de descobrir o noni. Desesperada com a dor da perda e sofrendo de insônia crônica, ela começou a tomar o suco da fruta por recomendação de uma curandeira local. Na 3ª noite de uso, Maria relatou um sonho em que seu filho apareceu exatamente como era antes do acidente, usando a mesma roupa que vestia no último dia em que se viram. Ele me contou detalhes sobre a família que eu não sabia. Mencionou preocupações que nunca tinha compartilhado comigo, conta Maria. Quando acordei e verifiquei as informações que ele havia me dado no sonho, descobri que eram todas verdadeiras. Como meu subconsciente poderia saber dessas coisas? O relato de Maria levanta questões profundas sobre os limites entre memória, intuição e experiência transcendental. A comunidade científica permanece dividida sobre como interpretar esses fenômenos. Céticos argumentam que os sonhos intensos são simplesmente resultado da ação neuroquímica da fruta, combinada com expectativas psicológicas e processamento de luto. Eles sugerem que o cérebro, alterado pelos compostos do noni, reconstrói memórias de forma mais vívida, criando a ilusão de comunicação real com os mortos. Por outro lado, pesquisadores de orientação mais aberta consideram a possibilidade de que estados alterados de consciência,
induzidos por substâncias naturais, possam, de alguma forma, facilitar percepções que transcendem nossa compreensão atual da realidade. Dr. James Morrison, da Universidade de Edimburgo, que estuda estados não ordinários de consciência, observa: milhares de anos de tradições indígenas não podem ser simplesmente descartados. Talvez certas plantas tenham desenvolvido compostos que afetam a consciência de maneiras que ainda não compreendemos completamente. O que torna o noni especialmente intrigante é sua ação específica na glândula pineal, uma pequena estrutura no centro do cérebro que produz melatonina e tem sido associada por culturas antigas ao terceiro olho da percepção espiritual. Estudos preliminares sugerem que alguns compostos da fruta podem estimular a glândula pineal de forma semelhante a substâncias como a ayahuasca, conhecida por produzir experiências visionárias em contextos cerimoniais. Contudo, é crucial reconhecer que o noni não é inócuo. Casos de toxicidade hepática foram documentados em indivíduos suscetíveis, e a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar emitiu alertas sobre o consumo excessivo. Além disso, as experiências oníricas intensas podem ser psicologicamente perturbadoras para algumas pessoas, especialmente aquelas que não estão preparadas para encontros emocionalmente carregados com figuras do passado. Dr. Patricia Williams, psicóloga clínica especializada em luto e trauma, aconselha cautela. Embora alguns pacientes relatem experiências reconfortantes e até mesmo curativas após sonhar com entes queridos falecidos, outros ficam profundamente perturbados. É importante entender que mexer com os padrões naturais do sono pode ter consequências psicológicas significativas. A experiência de sonhar com mortos após consumir noni levanta questões fundamentais sobre a natureza da consciência, memória e nossa conexão com aqueles que amamos. Independentemente de acreditarmos na possibilidade de comunicação pós-morte ou vermos esses episódios como produtos fascinantes da neuroquímica alterada, uma coisa é certa: esta fruta pequena e fedorenta continua desafiando nossa compreensão dos limites entre ciência e mistério. Para aqueles curiosos o suficiente para experimentar o noni, seja por seus supostos benefícios à saúde ou por curiosidade sobre suas propriedades oníricas, é essencial fazê-lo com conhecimento e preparação. Comece com doses pequenas, preferencialmente durante períodos em que você pode se permitir noites de sono potencialmente perturbadoras. E considere manter um diário de sonhos para documentar qualquer experiência em comum. Talvez o mais fascinante sobre o noni seja como ele nos força a questionar nossas suposições sobre realidade, memória e a natureza da experiência humana. Em uma época em que a ciência frequentemente reduz fenômenos complexos a explicações puramente materialistas, esta fruta humilde nos lembra de que ainda há mistérios profundos esperando para serem desvendados na interseção entre matéria e consciência, entre o mundo dos vivos e as memórias eternas dos que partiram. Agora me conta, você já experimentou o noni ou outras frutas com propriedades similares? Teve sonhos intensos que pareciam mais reais que a própria realidade? Conhece alguém que relata experiências de comunicação com falecidos através de sonhos? Escreve: "Eu quero entender os mistérios dos sonhos", se você quer mais conteúdo sobre os segredos que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Se este conteúdo despertou sua curiosidade sobre os limites entre ciência e espiritualidade, não esqueça de curtir, compartilhar com pessoas que se interessam por esses mistérios da mente humana e se inscrever no canal para mais revelações fascinantes sobre os poderes ocultos da natureza.